Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre a música So What. Eu vou passar várias coisas sobre como tocar ela, o que a gente deve se preocupar, alguns estudos e algumas saídas para uma música que só tem 2 acordes. Esse é o maior falso fácil da história, né? Eu diria que o Miles Davis fez uma pegadinha e tanto. Como assim? Muita gente vê ali, são só 2 acordes, eu sou meio iniciante no jazz, vou tocar essa música, né? Deve ser fácil. E aí que tá a pegadinha, porque geralmente quem acha essa música fácil não está jogando o jogo como deve ser jogado. Então, é esses pontos que eu vou passar pra você, o que você deve se atentar, qual é o exercício. Eu diria que, assim, essa música é o suprassumo da concentração humana, sabe? Assim, o dia que eu aprendi a tocar isso de fato, eu virei o Buda, tá ligado? Assim, você tem que ter uma concentração extrema, você não pode pensar em nada enquanto você tá tocando. Se você pensar em outra coisa, você vai errar. É instantâneo, assim, porque se você pensar em outra coisa, a hora que você voltar a pensar na música, você não sabe mais onde tá. Porque ela fica muito tempo num acorde só. Então, qual é a dificuldade aqui? A primeira coisa, assim, a primeira premissa que a gente vai ter, que é assim, coisa número 1 que você pode fazer. Você pode morrer, mas você não pode perder a forma dessa música. Então, assim, o que é isso? Você vai fazer 8 compassos de Ré, mais 8 compassos de Ré, aí você vai pro Mi bemol, faz 8 compassos, volta pro Ré, faz mais 8. Acabou. Começa de novo. E assim, para pensar numa jam session, né? Tá lá você baixista tocando, aí tem 2 saxofonistas, um trompetista, um pianista, um guitarrista, e todo mundo vai solar, tá ligado? Assim, os caras não vão solar um chorus cada um, né? Eles vão solar o quê? 2, 3, às vezes 4, 5, às vezes 6 choros cada um, tá ligado? E a música vai ter por volta de meia hora. É normal isso. E para pensar, você ali é o baixista, você vai acompanhar todo mundo, você vai ter que fazer a base para todo mundo. E você é o único cara ali que não pode se perder e não pode sair do trilho nenhuma hora. Por que você é o único cara? Porque para pensar, o cara do piano, se ele se perder, ele dá uma pausinha e ele vê onde você tá. Se o cara da guitarra der uma perdidinha ali, ele olha para você, vê onde você tá. O ideal não é acontecer isso, né? O ideal é cada um seguir a forma e ninguém se perder nunca. Mas imagina assim, o baixo é o trilho do negócio. Agora imagina se você se perder, o que acontece? Acabou a música, sabe? Já era, morreu, tá ligado? É assim, game over, volte amanhã. Então assim, não importa se a sua condução é boa, se o seu timbre é bom, se você vai fazer uma escala avançada, se você vai fazer um walking bass criativo ou não, ou se você vai ficar tocando só tríade, tocando cabeça. Assim, pode fazer a coisa mais boba do mundo, mas assim, nunca, jamais perca essa premissa, que é seguir a forma da música. A forma dela é o seguinte, é um A, que é Ré menor, aí um segundo A, que também é Ré menor, depois vai ter um B, que é Mi bemol menor. Olha que interessante, é uma modulação. A música mudou de tom, meio tom acima. Se você olhar assim no instrumento, sei lá, tô em Ré menor. Aí ela modulou pra Mi bemol menor. Pode parecer uma coisa bobinha, né? O cara só arrastou. Na verdade, não. Pensa no ciclo das quintas ali. Ré bemol menor e Mi bemol menor são tons extremamente distantes um do outro. Então eles vão ter pouquíssimas notas em comum. Então é muito legal. A hora que essa modulação acontece, muda completamente o clima da música. Então seria diferente. Imagina que você tá em Ré menor e você decide modular pra, sei lá, Lá menor. Sabe? Tipo, vai mudar só uma nota. Então é uma modulação que quase não vai surtir efeito. Agora essa modulação de Ré para Mi bemol é uma modulação que é muito legal. Assim, o que acontece? Tem que seguir a forma, eu tô falando isso por quê? Porque eu fiz uma prova na faculdade que eu toquei essa música. E adivinha só o que aconteceu? Eu perdi a forma. E o cara que tava lá me avaliando, eu não lembro exatamente quem que era, ele falou, cara, você jogou o jogo da música e você perdeu no jogo da música, tá ligado? Você tentou seguir a forma, mas você se perdeu. E no final não ficou tão legal. Você vai ter que refazer essa prova. Então eu diria que é uma prova que eu repeti. Eu tive que fazer de novo. Olha só que legal, tô expondo isso aqui pra vocês. Durante a faculdade de música, eu tirei uma nota vermelha e tive que fazer de novo. Foi essa música aí, tá? Por quê? Porque eu me distraí lá na hora, não consegui me concentrar. E é uma questão de concentração mesmo. E aí eu tive que refazer. É legal isso, né? Porque tem muita gente que às vezes pensa, pô, será que eu sou um gênio da música? Né? Óbvio que não. Tá ligado? Eu sou muito bom, muito talentoso? Não, olha só, a prova disso é isso. Eu não consegui tocar a música e tive que tocar de novo. Então eu sou um merda? Eu sou um lixo? Não, também, né? Afinal,
eu ainda tô na minha trajetória e ainda vou evoluindo e tudo mais. Então eu diria que eu sou o quê? Médio. Olha só que legal isso aí, né? Todas as coisas que eu sei fazer ou não sei fazer na música é porque eu tive que estudar, né? Se eu consigo pegar um negócio de ouvido, hoje em dia é porque eu treinei isso. Se eu consigo ter técnica para tocar um negócio, se eu consigo ter habilidade para ler uma partitura, é porque eu pratiquei isso, certo? E uma das provas disso é isso. Eu tive que refazer, ou seja, eu tive que voltar pro quarto, pôr o metrônomo de novo, pôr o playback de novo, estudar de novo e tentar outra vez, sabe? Aí eu fui lá, fiz a prova de novo. Aí, cara, eu ficava muito nervoso, porque tem que se concentrar, tá ligado? E é isso. O que você vai fazer? Você vai contar. Então você tem que ficar contando com passo. Conta com passo, 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 conta com passo. Não pode nem piscar. Piscou, morreu, tá ligado? É isso que acontece com essa música. Você tem que saber o tema dela? Sim, é o baixista que faz o tema. Mas isso é a coisa menos importante de todas, né? Porque assim, o tema dela é fácil. O tema dela é isso aqui, né? Então ficou Ré, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré. E aí tem a resposta. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Que é como se fosse a resposta dos metais. Assim, é muito importante você entender o ritmo disso. Porque isso aqui não é a cabeça, né? Isso aqui é o contratempo de uma anacruse. Então vai ficar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Tá vendo? Eu tô batendo o pé. Cara, se você toca isso sem bater o pé, você não tá tocando essa música. Então você precisa, primeiro, tocar com o metrônomo. Então eu vou colocar o metrônomo aqui. 1, 2, 3, 4, 1. Foi um A. Segundo A. Subiu. Esse é o B. Voltou. Vendo? Tô seguindo a forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Vai subir pro B. Não importa se o seu walking é legal, se é criativo ou não. Não pode perder essa forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tô contando com o passo. Vai voltar. Pro tema 3, 4, 1. Tá, é uma outra coisa difícil. Voltar pro tema, porque ele é uma anacruse, então ele vai entrar no último compasso do chorus. Então tá, é uma coisa também que você tem que estar muito concentrado para conseguir fazer. Então tá aqui o tema, eu fiz com essa digitação, né? Dá pra fazer com outras, tem gente que toca aqui. Mas para pensar, isso aqui foi feito no baixo acústico, né? Então pode ser assim também. Pode escolher a digitação que você quiser, eu não vou ficar aqui enrolando muito nisso. O mais importante é a questão da forma, que foi o que eu fiz aqui. Você viu que eu tocou com o metrônomo em 4, né? Então ele ficou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele pela metade.
Então ele estava 127, vou colocar ele em 65, né? 64. Olha só que legal. Agora o metrônomo ele vai ficar no 2 e no 4. É um exercício que eu já passei aqui no canal. Mas o que a gente vai fazer? Basicamente, eu dividi pela metade a velocidade. E agora ele não vai cair mais no 1 e no 3 e tal. Ele vai cair no 2 e no 4. Quer ver? Eu vou começar. O difícil é começar. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Primeiro compasso. Segundo compasso. Terceiro compasso. Quarto compasso. Quinto. Sexto. 7. 8. Segundo A. Quinto compasso. Vai subir. Já desceu. Segundo chorus. Segundo A. Três, quatro. 1, 2, 3, 4. Vai subir. Vai descer. Vou voltar pro tema. 1, 2, 3, 4. Sétimo compasso. Cara, isso aí é concentração extrema. Você virou Buda, tá ligado? Tá só eu e o clique. E eu tô mantendo a forma aqui como se tivesse uma banda tocando. E assim, você é a locomotiva do negócio. Você não se perde e você vai levar a galera. A galera tem dúvida se subiu pro mi bemol ou não? Não tem dúvida aqui, né? Você não teve dúvida a hora que subiu. Eu até fui narrando aqui, fui contando o compasso pra mostrar onde tá. Então, tem que ser assim, sabe? Você não pode ter dúvida. Porque o cara vai tocar uma dissonância, você pensa assim, será que subiu ou não subiu? E aí você sobe. Aí fica naquele vai que não vai, aí o guitarrista vai ver que você subiu, ele vai subir também pra corrigir. Mas não é pra corrigir. A forma da música deve continuar. Mas daí todo mundo arruma, só que um cara não arruma, daí no final dá uma briga. E, cara, essa música sempre fica ruim na jam session, porque tem sempre alguém pra se perder. E assim, se for o baixista se perdendo, ele vai acabar com a música, vai destruir a música. Eu já vi gente tocar essa música desse jeito, né? Por exemplo, a gente fica em ré quanto quiser, aí quando quiser ir pro mi bemol, a gente se olha e vai. Cara, assim, você não tá jogando o jogo, tá ligado? Uma coisa importante do jazz é você saber qual é o jogo de cada música. Por exemplo, se for uma música de acorde parado, cabe às vezes você tocar umas notas outside dela. Fica legal. Você vai tocar umas notas esquisitas e tal. Agora imagina que você vai tocar giant steps, por exemplo, que é uma harmonia com muito acordes e que é difícil. Ali é outro jogo. Você não vai tocar, por exemplo, nota outside no giant steps, porque é difícil provar que você tá acertando as coisas ali. Então, no giant steps você tenta acertar todas as notas dentro. Olha só que engraçado. Cada jazz, cada standard, cada composição tem um jogo que você vai jogar. Então, eu diria que assim, se no So What você não tá seguindo a forma, você não tá jogando o jogo dessa música. Porque para pra pensar, assim fica muito fácil, né? É só 2 acordes e sobe meio tom, aí fica bobinha demais a música, né? Agora, você seguindo a forma e você vê que todas as gravações dos mestres seguem a forma, não importa o que aconteça.
Sabe? Pode pegar a versão do Jaco Pastorius, lá tem um solo de bateria enorme. Se você ficar contando compasso, você vai ver que deu certinho. Sabe? E pode pegar qualquer versão dos mestres mesmo. Eles nunca saem da forma nessa música. E esse é o jogo, essa é a dificuldade. E aí fica 200 vezes mais difícil, né? Eu sei que pra quem é leigo, às vezes tá no bar lá ouvindo um jazz, o cara não percebe a diferença, né? Se a banda tá seguindo a forma ou não, sabe? Pro público leigo dá na mesma. Mas assim, se tiver um músico no lugar, você tá tocando o SWAT certo ou não, sabe? Tipo, vai depender disso. Então essa é a primeira coisa. Te-po, ta-te-ta-te-tu, ta-re-ra-re-bom, ta-te-ta-te-te, ta-re-ra-ta, ta-te-ta-te-ta-ta. Be-po, pa-pi-ra-pa-po-tó. Você sabe cantar o solo do Miles nessa música? Tipo assim, tenha ele na sua cabeça. Sabe, não tô nem falando uma questão de solfejar ele bem ou mal, ou de saber tocar ele. Não. Mas assim, você sabe cantar lá esse solo? Sabe, acho que é muito importante, pelo menos isso, pra você ter essa música na cabeça também. Na hora que você for tocar, você ter, tipo assim, de onde você partiu isso, né? Porque tem muita gente que pega a cifra dela e sai tocando, né? Pega no Real Book, ou aprende com um amigo. Eu lembro quando o cara me passou essa música e eu ficava tocando com ele, mas não tinha uma vibe, assim. Aí quando eu ouvi a gravação, algumas vezes aquilo foi ficando na minha cabeça, fui ficando interiorizado. Então, aí é legal, você consegue tocá-la melhor. Então, ouça ela até esse solo do Miles ficar na sua cabeça. Eu acho que seria um bom passo para você tocar essa música bem também. Outra dificuldade nessa música é a harmonia. Como assim? São só 2 acordes. E esse que é o problema. Assim, você vai ficar muito tempo em Ré menor. A escala dessa música é o dórico, como a maioria dos jazz. Então, assim, quase sempre que você vê um acorde menor no jazz, vai ser dórico. Dificilmente você vai usar um eólio, sabe? Raramente vai ter uma menor harmônica, a não ser que seja alguma coisa do tema. Por exemplo, Nardes, e que fica muito legal. Ou então você vai encontrar um ambiente modal, frígio, por exemplo. Você encontra isso no Ana Maria, do Wayne Shorter. Mas assim, quase sempre acorde menor é dórico. Então você vai ficar subindo e descendo dórico ali, vai ficar uma bosta. Então o que a gente vai fazer? Vamos pensar numa harmonia dentro da harmonia. É uma coisa que a gente já fez aqui no canal e alguns outros vídeos, é o quê? Fazer um turnaround. Como assim? A música vai ficar parada aqui, então você vai ficar tocando esse acorde parado. Repara que o pianista, quando ele está tocando, ele vai sugerir alguns outros acordes dentro disso. O guitarrista também. Pô, e como é que eles não trombam? Eles têm que se ouvir muito bem e com muito cuidado, né? Então se um cara tá pondo mais nota, o outro dá uma economizada e fica de olho, né? Então geralmente eles têm que ter muito entrosamento para não trombar nessa hora, né? Porque imagina que você vai sugerir um acorde, o cara sugere outro, pode ser que dê errado, né? Então nem sempre vai dar certo. O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, como a gente está em dórico, vamos pegar o campo harmônico do próprio dórico. Então o primeiro acorde é o Ré menor 7. A gente pode tocar um outro acorde que é o 4º grau dele, o Sol 7. Então aqui a gente já tem uma cifra para poder fazer o walking bass em cima dela. Olha que legal, é Ré e Sol, é um movimento em quartas, então a gente pode usar aquelas coisas que a gente aprendeu a fazer lá no Alton Leaves, por exemplo. Certo? Ou... O que eu fiz aqui? Ó, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré. Falando é mais difícil, né? Quando eu tava só tocando, tava mais legal. Mas é isso. Eu fiquei trabalhando como se fossem 2 acordes. Então aqui, isso já ajudou, né, pra minha linha de baixo ter um direcionamento. Eu vou ficar fazendo isso pra sempre? Não, né? Senão fica enjoativo também. Mas é uma alternativa pra você poder usar. É uma carta no baralho. Outra seria, por exemplo, se eu fizesse Ré e Lá menor, tá dentro do mesmo campo harmônico. Então...
certo? Deu certo. Então eu pensei aqui em 2 acordes, aqui eles estão no mesmo campo harmônico, e eu respeitei o dórico. E agora que vem o pulo do gato, e se eu não respeitar o dórico, né? Turnaround geralmente libera para eu fazer umas coisas tonais. Então, por exemplo, eu posso fazer Ré menor 7, Mi meio diminuto, Lá 7 e resolver com uma cadência perfeita. Pô, isso aqui já envolveu uma menor harmônica ali. Então, por exemplo, posso fazer Ré, Mi, Lá, Ré, Mi, Lá. Sol. Entendeu? Agora já temos 2 alternativas. Quer ver? Eu vou fazer uma de cada. Ré, Sol, Ré, Mi, Lá, Ré, Sol, Ré, Mi. Certo? Então fiz uma de cada. Vamos pensar em mais alternativas? Você já entendeu a lógica que eu fiz aqui, né? Fiz um 2, 5. Então se eu poderia fazer 4, 5? Poderia fazer Ré. Só um pouco fora da linguagem, vai ficar meio parecendo com samba, assim, sabe? Mas tudo bem, às vezes pode sugerir uma ideia de walking bass pra você fazer. Beleza? Então, isso aqui vai dar várias ideias para você fazer o walking bass. Então, o que eu tô pensando? Eu não tô pensando só numa linha de baixo que vai variar. Tô pensando numa harmonia que vai gerar uma linha de baixo. Profundo, né? A gente já abordou isso aqui algumas vezes nesse canal. Quem já é íntimo já viu as aulas sobre turnarounds, como a gente usa a harmonia funcional para criar variações na linha de baixo. Então, essa teoria que a gente está usando. Fizemos aqui cadência perfeita, né? 1, que é o tônica, subdominante e dominante. Pensando nessa lógica, podemos fazer o quê? Alguma substituição dentro disso? Então, e se eu fizesse, por exemplo, Ré, Mi dominante, Lá dominante, que vem pra cá. Vamos testar? 1, 2, 3, 4. Beleza? Tá bom. Então e se eu fizesse Ré, Mi dominante, Mi bemol? Ao invés do Lá, eu fiz aqui um sub 5. Então... já começa a ficar mais doidão, né? Mas é o quê? Para você intercalar com aquelas versões mais básicas que a gente viu no começo. E então você pode ir dosando isso conforme o solista for também fazendo umas coisas mais loucas e tal. Eu acho que é legal ir de ouvido. Então se a banda tá tocando mais caretinha, você vai mais dentro da tríade e tudo mais. De repente, se a galera tá numa pegada mais fusion ali, mais quebradeira, você pode entortar um pouquinho mais. E são aqui esses recursos. O que a gente percebeu? Quanto mais substituição a gente vai fazendo, mais picante vai fazendo harmonia, né? Então a gente viu aqui 1, 2, 5. A gente viu com 1 dominante do dominante. A gente viu com 1 dominante do sub trocado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com Ré menor, sub dos 2, dominante. Vai ficar isso aqui, né? Chamaria isso aqui de Pacatatu Cotianão dentro do SOWAT. Então vai ficar... certo? Então foi...
Divertido demais, né? Porque daí tem muito acorde, ficou uma correria. Esse aqui é pra fazer de vez em quando só mesmo. Se você fizer isso por muito tempo, vai deixar a galera louca, tá? Então, é isso. Tem aqui algumas variações. Se você quiser pensar, você entendeu qual é a lógica, né? Eu fiz o quê? Usei as funções ali. Eu pensei tônica, aí se eu for pro dominante? E se eu for pro subdominante? Então pode usar essas lógicas aí. Vai ficar Ré, Si meio diminuto, Dó sustenido meio diminuto. Campo harmônico da menor melódica. Beleza? Aqui no final usei a quarta aumentada da Pentablues. Eu diria que a lição número 1 desse vídeo é: põe o metrônomo no 2 do 4, fica tentando fazer o walking bass por 1 hora sem se perder. Tá? Eu não consigo fazer isso aqui na internet, porque senão o engajamento do vídeo vai ser nulo, né? Mas imagina assim, todo mundo da cidade vai solar e você vai fazer a base pra eles. E se você piscar, morreu, tá ligado? Não pode pensar em outra coisa enquanto tá fazendo isso. Tem que contar com passo, que nem eu fiz aqui, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 4 compasso. Quinto compasso. Sexto. 7. 8. Recomeçou. Esse é o segundo A. Vai subir. Dá pra solar também. Vai voltar. Recomeçou. Sabe onde tá? Vou tocar a cabeça do segundo A. Eu toquei antecipado. Voltar do tema. Beleza? Valeu e até uma próxima.